É muito bom estar aqui com vocês de novo e compartilhar a palavra de Deus. Esse é um sábado de liberdade religiosa, então o sermão será sobre liberdade religiosa. E o sermão de hoje, talvez alguns de vocês saibam que por volta de 5 semanas atrás eu preguei um sermão na igreja de Village, no sábado da liberdade religiosa. Bem, aquele sermão espalhou pelo mundo inteiro e já está traduzido em 10 ou 12 línguas. E ele continua rodando por aí, é um sermão que vai continuar me causando infâmia até o fim da minha vida, eu acho que posso dizer isso. Então esse sermão aqui é como se fosse uma extensão daquele outro, mas com uma abordagem um pouco diferente. Eu acredito que nós estamos vivendo em tempos memoráveis e como o pastor Paraski disse, eu cresci na Inglaterra e nós assistimos do nosso lado do Muro de Berlim, quando o Muro de Berlim caiu em 1989, sem perceber que nós estávamos assistindo a história diante dos nossos olhos. E o que nós vemos hoje em dia é um outro momento crucial na história mundial. Nós vemos movimentos de vários tipos no nosso mundo hoje. As pessoas correm de um lado para outro, os homens desmaiam de terror. Mas como adventistas, nós já conhecemos a história e a boa notícia é que Jesus está voltando. Então nós podemos sim cantar junto com esse hino que breve Jesus voltará. Servos de Deus, a trombeta tocai, porque nós já sabemos o fim da história, Jesus está voltando. Então, o que quer que aconteça nesse mundo, nós temos que manter em mente que nós já sabemos o fim da história, e o fim da história é bom para os santos de Jesus Cristo. Eu convido vocês a inclinarem a fronte, porque começaremos com uma palavra de oração. Pai Celeste, nós nos reunimos aqui nesse sábado em Elmhurst. Senhor, eu agradeço por essa congregação estar unida. A maioria superou o Covid, e nós gostaríamos de agradecer por cada um que está aqui presente e também por aqueles que nos assistem pela internet. Pai, obrigado pelo dom da vida, a promessa de vida eterna, e eu te agradeço porque tu andas conosco todos os dias. Senhor, ao nos reunirmos aqui na liberdade dessa nação, nós pedimos humildemente que o teu Santo Espírito toque nossos corações e mentes de maneira poderosa e profunda. Por favor, fale através de mim e fale por mim, que as palavras venham do teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém. Então, E como eu estava dizendo alguns minutos atrás, isso aqui é a introdução, você talvez pense, mas que título estranho para um sermão, mas bem em breve eu vou explicar o porquê desse título. Mas, por volta de umas 5 semanas atrás, eu preguei o sermão Um Apelo à Nobreza Adventista. E esse sermão gerou toda uma gama de feedback vindos do mundo inteiro, alguns dos quais é melhor nem comentar sobre eles, mas é assim mesmo que é, não tem como mudar isso. E para aqueles que escreveram coisas como esta, eu digo que eu não guardo ressentimento. Eu perdoo vocês porque Jesus nos mandou perdoar. E quando você hoje em dia prega, parece que se você disser eu gosto de maçãs, todo mundo que gosta de laranjas fica contra você. Hoje em dia você não pode dizer quase nada sem que algumas pessoas fiquem contra você. Eu não acredito que você não gosta de laranja, seu laranjofóbico. Não, eu apenas gosto de maçãs. Então, hoje em dia, se você pregar sobre qualquer coisa, você vai receber um tipo de resposta. Nós vivemos num mundo muito polarizado. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, e é a primeira vez que eu faço isso depois daquele sermão, que eu recebi uma maré, uma enxurrada de e-mails de adventistas me apoiando do mundo inteiro. Adventistas na Ruanda, se escondendo nas florestas do leste do Congo, com medo do que aconteceria com eles. Adventistas da África do Sul, adventistas da Ásia, adventistas da América Latina, adventistas principalmente do Canadá, adventistas da Áustria e da Alemanha. Houve um maremoto de gente me apoiando. Na verdade, minha esposa ficou se perguntando sobre meu telefone. Ele está vibrando e tocando há umas 5 semanas já sem parar. E pessoas que eu nunca vi na vida estão me dizendo muito obrigado por isso que você pregou, nós estamos orando por você. E eu gostaria de começar dizendo que hoje nós vivemos num mundo onde você pode se sentir esquecido, marginalizado ou desprezado pelas decisões que você toma. Mas não se sinta assim, ao redor do mundo existem ainda muitos adventistas que seguem a consciência em várias áreas. Não se sinta sozinho. Deus tem ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e espero que nunca dobrem os joelhos a Baal. Então, o título, por que eu chamei o meu sermão anterior de Um Apelo à Nobreza Adventista? Como vocês sabem, eu gosto de estudar sobre história, e no ano de 1520, Lutero escreveu um apelo ao povo alemão, chamado de Um Apelo à Nobreza Alemã. E esse apelo era um apelo que eles permanecessem fiéis aos princípios da Reforma. Então, o que ele disse a eles foi o seguinte. Isso é a introdução.
Estrutura do sermão, certo? Nós vamos chegar ao que ele disse logo. Um apelo à nobreza alemã, 23 de junho de 1520. Foi isso aqui que Martin Lutero disse. Ele disse: os romanistas, ou seja, a Igreja Papal, levantaram 3 barreiras contra todo tipo de reforma. Quando o poder secular os atacava, eles negavam a sua autoridade e declaravam que o poder espiritual era superior a ele. Quando alguém os repreendia pelas Escrituras, eles respondiam que ninguém, a não ser o Papa, podia interpretar as Escrituras. Quando eles eram ameaçados por um conselho, eles diziam que ninguém, a não ser o Pontífice Máximo, tinha autoridade de invocar um conselho. Então, esse apelo de Martin Luther era um apelo à nobreza alemã e ao povo alemão a não desistir dos princípios da Reforma, a se posicionar pelos princípios da Reforma. Então, esse apelo rodou pela Alemanha inteira, ele circulou pesadamente e viralizou. Hoje em dia, a gente diz que uma coisa viralizou, mas naquela época eles imprimiam naquelas prensas como a de Gutenberg, e esses panfletos rodaram pela Alemanha e pela Europa inteira, e eles exerceram uma influência muito poderosa sobre o povo. A nação alemã, particularmente, se mobilizou pela causa da reforma e se posicionou ao lado de Lutero. Os oponentes de Martim Lutero, em contraste, queimando com desejo de vingança pelas 95 teses e tudo mais que ele tinha escrito, encorajaram o Papa Leão X a tomar medidas drásticas contra Lutero. O Papa concordou e emitiu um decreto de que todas as doutrinas de Lutero deveriam ser condenadas e desconsideradas. 60 dias foram concedidos a Lutero e seus seguidores, depois dos quais, se eles não negassem os seus ensinos, então todos seriam excomungados. Nós podemos até pensar, bem, isso até que não é tão mal, mas ser excomungado era a maior das sanções que a igreja poderia fazer contra você. Você poderia ser banido de pregar, ter o seu título de doutor cassado, você poderia ser colocado em banimento ou censura, mas se você fosse excomungado, significa que você não poderia participar da missa, não poderia ir na igreja, não poderia se casar, não poderia ser enterrado. Obviamente, você sim seria enterrado, mas não num solo sagrado, e sim num solo comum. E você não teria esperança da vida eterna. Então, naquela época, ser excomungado pelo Papa era uma coisa muito, muito séria. As pessoas tinham muito medo disso. Então, o Papa Leão X emitiu uma bula, uma proclamação que tecnicamente é chamada de bula. Ele emitiu essa bula em junho de 1520, que era uma condenação universal daquele pregador desagradável, Martim Lutero. Mas por uma série de fatores logísticos, ela não chegou até Martim Lutero por alguns meses. E essa bula foi intitulada de Exsurge Domine, o que significa Levanta-te, ó Senhor. E esse era o título daquela bula, Levanta-te, ó Senhor. Os cardeais que escreveram essa bula para o Papa, mas ele adicionou uma introdução escrita de próprio punho. E o que ele escreveu foi: Levanta-te, Senhor, julga a tua causa, um porco selvagem invadiu a tua vinha. E é daí que vem o título do sermão de hoje, Um Porco Selvagem na Vinha. Porque eu também me encontro em condenação universal, como alguns diriam. Então, o título Um Apelo à Nobreza Adventista foi escolhido há 5 semanas atrás para prover um contexto de reforma baseado naquelas palavras famosas de Lutero que vocês veem na tela. E como adventistas e protestantes, nós deveríamos conhecer essas palavras famosas. No fim da sessão que ele teve com os cardeais, enquanto a nobreza alemã reunida estava assistindo a Lutero, o Sacro Imperador Romano Germânico estava assistindo, foi nos eventos mais elegantes da Idade Média, centenas de pessoas assistindo, e aquele momento podia colocar a perder a reforma inteira. E disseram para Martin Luther, negue, 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 ou você vai ser punido. E no fim, a resposta dele foi a seguinte, ele disse: a não ser que eu esteja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, eu não aceito a autoridade de papas e concílios porque eles se contradizem. Minha consciência é prisioneira do quê? Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Eu não posso e nem irei negar nada, pois não é seguro nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Alguns historiadores dizem que ele disse, aqui estou, não posso ser diferente. Nós não temos certeza que ele realmente disse isso, mas o que ele com certeza disse foi, que Deus me ajude. Amém. Então, hoje de manhã, eu gostaria de meditar por alguns momentos sobre o que realmente é a nossa consciência. E como nós, adventistas, entendemos que a nossa consciência funciona.
Eu já falei em algumas ocasiões sobre o aspecto bíblico da consciência, como nós sabemos que temos uma consciência, o que significa não ter uma consciência cauterizada, como cultivar a consciência através do estudo da Palavra de Deus. Então eu não vou falar dessas coisas hoje, eu vou falar sobre como nós, como adventistas, chegamos ao entendimento de consciência através da história. E de novo, nós começaremos com Martim Lutero e vamos falar da consciência, que é o nosso direito inato como protestantes. Então, basicamente, a nossa consciência é a faculdade dada por Deus através da qual o Espírito Santo nos dá uma compreensão da moralidade de determinadas ações, pensamentos e comportamentos. Mas como nós chegamos a essa conclusão? Bem, nós vamos começar com Martim Lutero, e aqui tem uma estátua dele. A contribuição revolucionária dele para a sua liberdade religiosa hoje foi defender que o seu relacionamento com Deus deve ser livre da intercessão da hierarquia católica. Ou seja, você não precisa ir até um sacerdote para obter perdão pelos seus pecados. Você não precisa de um sacerdote para confessar os seus pecados. Você não precisa de um sacerdote para poder interpretar as Escrituras. Você não precisa ir até um sacerdote para receber o dom da salvação que Deus comunica diretamente a você através da sua consciência e seu entendimento do Evangelho. Ele defendeu que qualquer indivíduo guiado pela consciência pode tanto comunicar-se com Deus quanto buscar e receber perdão pelos seus pecados e a promessa da salvação, sem nenhum sacerdote para ouvir a confissão, para declarar a absolvição ou para determinar penitências ou perverter a Santa Ceia em forma de missa. E assim a consciência se tornou, no pensamento de Martim Lutero e no pensamento protestante, o local de encontro entre Deus e o ser humano. É lá que Deus se conecta com você mais do que em qualquer outro lugar, através da sua consciência e da razão santificada. E os cristãos, nos escritos de Martim Lutero, devem ser guiados pela consciência e pelo entendimento do Evangelho. Lutero defendia a liberdade de consciência acima da lei eclesiástica medieval, conhecida como direito canônico, e a supremacia papal. E o meu sermão de 5 semanas atrás basicamente argumenta que a minha consciência não está sujeita a determinações de um comitê distante. O que nos leva ao Roger Williams. O Roger Williams, a propósito, eu coloquei esse slide na apresentação. Eu li vários livros na minha vida e uma biblioteca é uma obra de amor, porque de cada 10 livros que você lê, você doa 8 e guarda 2. Não é mesmo? Você lê 10 livros e 8 deles você pensa, não teria muito proveito em ler isso de novo. Então você acaba dando esses livros. A minha cama tem os sarrafos de metal do lado de baixo que acabaram quebrando e eu tenho uma pilha de livros debaixo da minha cama apoiando esses sarrafos de metal que sustentam o colchão. Então quando eu tenho um livro que é realmente terrível e se ele tiver uma boa capa dura, ele vai para baixo da cama apoiar essas barras de metal. E a cada alguns anos eu tenho que substituir esses livros porque essas barras de metal vão como que cortando os livros. Então, se alguém perguntar, você gostou daquele livro que eu te dei? Eu digo, sim, está junto da minha cama dia e noite. Então, numa boa biblioteca, de cada 10 livros que você lê, você fica só com 2 e doa 8, que não vale a pena ter. E se eles não estiverem muito acabados, ainda dá para dar de presente de Natal para alguém. De qualquer forma, eu cheguei à conclusão que na minha vida, se eu pudesse escolher apenas um livro, além da Bíblia, O Grande Conflito e o Desejado de Todas as Nações, seria esse livro aqui. Aqui estou, A Vida de Martim Lutero. Eu acho que cada adventista deveria ler esse livro aqui. É o livro mais empolgante sobre a reforma que você poderá ler algum dia. Ele foi escrito como uma história, não tem só teologia. E a versão que eu tenho tem essas belas xilogravuras do século XVI. É um livro atual, você pode comprar por uns $15 na internet, com gravuras da época de Lutero, entalhadas em madeira, com letras góticas. Eu encorajo, se você nunca tiver lido esse livro, a comprá-lo. Esse daqui me custou 60 centavos, mas isso foi na época. Você acha esses livros na internet, ele se chama Aqui Estou, escrito por Roland Bainton. É um livro que eu recomendo que todo adventista leia. Se você não tem um, depois do sábado, compre um, porque é realmente empolgante. Você vai perceber como que Deus trabalhou através de Martim Lutero nos anos da Reforma. Mas isso nos traz de volta a Roger Williams. Esse cara aqui nasceu em 1603, pouco depois do falecimento de Martim Lutero. Ele nasceu na Inglaterra, não na Alemanha, e ele nasceu numa nação polarizada. Nós também vivemos numa nação polarizada. Ele nasceu numa nação polarizada entre um parlamento protestante e um rei que alegava o direito divino de reinar. O rei Charles I da Inglaterra, e ele tinha inclinações ao catolicismo.
O parlamento protestante não confiou que esse rei pseudo-católico não iria impor a Inquisição na Inglaterra. Então houve uma guerra e foi aí que o Oliver Cromwell, foi ele que liderou o parlamento protestante. Eles eram chamados de os Cabeça Redonda e eram contra os Cavaliers, do rei Charles. A Guerra Civil Inglesa começou nos anos de 1640 e terminou com o rei Charles I perdendo a cabeça. Ele foi decapitado. Mas o Roger Williams fugiu pouco antes da Guerra Civil e ele chegou à colônia de Massachusetts, no ano de 1631. O Roger Williams foi um homem à frente de seu tempo e ele foi um dos pensadores mais influentes da história americana. Ele rejeitava o conceito que os puritanos tinham de fundir a fé puritana com o governo civil. Ele rejeitava isso e defendia que nós fugimos da perseguição na Inglaterra, por que nós vamos começar a perseguição aqui tudo de novo? Isso não faz sentido. Se nós viemos até aqui em busca da liberdade, então temos que entender o que liberdade de consciência realmente significa. E por causa dessas ideias, ele pagou um preço terrível. Ele foi obrigado a fugir da colônia de Boston no meio de um inverno em 1636. Foi um inverno muito forte e para onde ele foi? Ele foi para onde atualmente é chamado de Providence e estabeleceu o estado de Rhode Island. O Roger Williams era amigo dos Narragansetts, uma tribo americana nativa. Ele escreveu um livro sobre a história desses índios, falava a língua deles, defendeu eles nos tribunais ingleses quando as terras deles estavam sendo tomadas. E por ele ser amigo da tribo dos índios Narragansetts, eles apoiaram ele quando ele foi expulso da colônia de Boston, Massachusetts. Então, Roger Williams, o que ele pensava sobre a liberdade religiosa? Hoje em dia, nós diríamos que concordaríamos com tudo o que ele disse, mas para a época, o que ele disse foi realmente revolucionário. E aqui um resumo do que ele disse. Primeiro, o que ele disse foi... Aqui um resumo escrito por Edward Ebeler. Ele disse, a consciência é um dom de Deus. Vocês concordam com isso? A consciência é um dom de Deus, a voz de Deus dentro do ser humano. Como sendo a voz de Deus, a consciência é um meio pelo qual a pessoa se comunica com Deus. Sendo tanto a manifestação da obra de Deus e a ligação do ser humano com Deus através da consciência. Através da consciência, atos genuínos de fé podem ocorrer. Ela é a base pela qual alguém se torna um crente. E talvez até mesmo um verdadeiro crente, encontrando o caminho para a salvação. Então, Roger Williams defendia, e ele escreveu muitas coisas, que a consciência é uma coisa inviolável. Ninguém deve tocar na consciência de ninguém, porque ela é a ligação com Deus. Ela é um aspecto inalienável de ser um ser humano, é o que nos difere do reino animal. O fato de nós termos uma consciência e podemos nos comunicar com o nosso Criador e Ele pode falar com nós através da consciência. Portanto, violar a consciência é violar a obra de Deus e a nossa dignidade inerente em ser criados à imagem de Deus. Negar a consciência, portanto, é negar a liberdade religiosa. Defender a liberdade religiosa significa honrarmos, respeitarmos e defendermos a consciência de nossos irmãos. Então, eu só quero fazer uma pausa aqui e dizer que algumas pessoas têm dito que eu sou contra a vacina. Eu não sou, eu tomei todas as vacinas conhecidas pela humanidade, sem ser a vacina do Covid. Mas sim, eu afirmo que se você escolher tomar a vacina ou não, eu não ligo. Eu apenas acho que você deveria agir de acordo com a consciência, sem coação e com consentimento informado. Então essa é a minha posição sobre esse assunto. Eu não sou contra a vacina, eu sou contra a coação. Porque uma vez que você aceita o conceito de que o governo tem direito de inserir coisas no seu corpo, esse é um caminho muito perigoso. Aqueles que lembram da União Soviética sabem que cristãos eram internados em hospícios, na Rússia, em hospitais psiquiátricos, e eles davam drogas psicotrópicas a eles para que eles ficassem loucos. E isso era uma violação de consciência e autonomia corporal dessas pessoas, e eles usavam isso para justificar e dizer que os cristãos eram loucos. Uma vez que você admite a possibilidade de forçadamente inserir algo no corpo de alguém contra a consciência e vontade dessa pessoa, ninguém sabe onde isso vai parar. Nós temos ainda em nossa memória para onde que as coisas rumam com um princípio desses. Agora, por causa do debate do Roger Williams sobre esse tema, ele chegou à conclusão lógica de que, portanto, como todo mundo tem uma consciência, e todo mundo igualmente tem acesso a Deus, isso naturalmente resulta na necessidade da tolerância. Tolerância. Ele defende, a partir de uma perspectiva bíblica, que nós deveríamos defender a liberdade de consciência das outras pessoas, independentemente da religião delas. E isso é revolucionário. Ele disse, nós deveríamos respeitar a consciência dos protestantes, e os puritanos diriam amém a isso. Mas nós devemos respeitar a consciência dos católicos, de quem os puritanos fugiram. Ele também defendeu respeitar a consciência dos turcos, que são equivalentes aos muçulmanos de hoje. E também dos judeus, e também dos nativos americanos.
E, portanto, ele argumentava que todo mundo tem uma consciência, todo mundo tem acesso a Deus através da consciência, e a conclusão lógica para a liberdade religiosa é que nós deveríamos desenvolver uma sociedade tolerante, onde nós respeitaríamos e honraríamos a consciência das outras pessoas. Então, proteger a liberdade de consciência se torna a próxima questão. O Williams tinha vindo da Inglaterra e da Europa, onde existiam igrejas estaduais. Havia a igreja anglicana na Inglaterra que perseguiu os dissidentes. Na Europa, houve perseguição religiosa pelos católicos contra os reformadores. E o que Roger Williams argumentava, e a maioria de nós hoje concordam com isso, é que temos que ter uma separação de igreja e Estado. Uma vez que você tem a igreja e o Estado unidos, como por exemplo o papado ou a igreja anglicana, que é a religião oficial da Inglaterra, então inevitavelmente você tem perseguição das minorias dissidentes. Assim como a noite vem depois do dia, o momento que você mistura igreja e Estado, você tem perseguição. E isso ocorre ainda hoje. Mas, pastor, isso não acontece mais. Acontece sim. Se você for, por exemplo, à Grécia, lá a religião oficial é a Igreja Ortodoxa Grega. Ser grego significa que você é ortodoxo. Ser ortodoxo significa que você é grego. Se você for um ortodoxo grego que quiser se tornar um adventista, você não somente perde a sua identidade ortodoxa, mas até certo ponto perde a identidade grega. Então, quando você funde o nacionalismo e a religião numa igreja governamental, se torna muito, muito difícil para as pessoas aceitarem as 3 mensagens angélicas. Porque você não estará desistindo somente da sua fé, mas até certo ponto da identidade do país de onde você é. Então, Roger Williams defendia a separação da igreja e do Estado. E uma das citações dele mais famosas sobre esse tema está ali na tela, e ele disse: quando se abre um buraco na seca ou no muro de separação entre o jardim da igreja e o deserto do mundo, o próprio Deus destrói esse muro, remove o candelabro e faz o jardim virar um deserto até os dias de hoje. E o que ele quis dizer com isso nessa citação? Ele disse que sempre que tem um muro de separação entre a igreja e o Estado, a igreja sendo o jardim de Deus e o mundo o deserto, sempre que nós começamos a abrir buracos nessa separação entre a igreja e o Estado, então o que acontece é que Deus vai demolir o resto dessa parede, e em vez do mundo se tornar um jardim, o jardim vai se tornar indistinguível do mundo. E ele disse: portanto, isso se eu conseguir ler dessa distância, porque eu estou ficando velho, sabe? Eu tenho que revisar meu óculos. Portanto, se ele, que é Deus, algum dia quiser restaurar o jardim de novo, será necessário que ele seja murado, separado do mundo. E que tudo que for para ser salvo do mundo deve ser transplantado do deserto do mundo e colocado na igreja ou jardim dele. Então, basicamente, o Roger Williams defendia um muro de separação entre o Estado e a igreja. Então, quando nós começamos a quebrar a separação entre as ações da igreja e as ações do Estado, se elas forem fundidas ou agirem em colaboração, a igreja é inevitavelmente danificada nesse processo. Portanto, nós devemos manter um firme muro de separação entre a igreja e o Estado para que a tolerância possa ser estendida a todos os cidadãos desse país. Seja você um ateu, um judeu, um muçulmano, um protestante, um adventista, tem que haver uma separação entre igreja e Estado para que todos possam viver em tolerância de acordo com as convicções que eles têm em seus corações e mentes. Então, portanto, como adventistas, nós seguimos esse conceito de Roger Williams. Nós seguimos esse caminho e nós defendemos a separação entre a igreja e o Estado. Nós não defendemos em lugar nenhum do mundo que o Estado deve agir em harmonia ou que a igreja deva ditar o que o Estado faz. E nós também resistimos quando o Estado diz à igreja o que fazer, se isso for contra a palavra de Deus. Então isso implica que uniões entre o Estado e a igreja devem ser evitadas a todo custo, porque elas inevitavelmente levam à perseguição. Qualquer colaboração ou cooperação entre o Estado e a igreja está carregada com a possibilidade de uma perseguição imprevista. Mas foi isso que nós vimos nos últimos 2 anos, uma colaboração ou cooperação, ou essencialmente um alinhamento entre a igreja e o Estado no mundo adventista, que resultou em alto custo para adventistas. E isso chegou ao manual da nossa política de trabalho. Aqui diz o seguinte, deixa eu ler essa citação primeiro.
Nessa famosa metáfora, a separação do mundo é projetada para preservar a pureza da religião. A religião é para crentes que praticam voluntariamente atos de consciência ao se comunicar com Deus. Ser fiel a Deus é ser fiel à consciência, pois na consciência, cada homem e mulher encontram a verdade eterna revelada que ilumina o caminho para o céu. Assim, a fidelidade à consciência é uma questão de obrigação à convicção religiosa. E essa ideia acabou chegando ao Adventismo, e pela graça de Deus, a cada 5 anos, quando nós votamos uma atualização no Manual da Política de Trabalho e do Manual da Igreja em sessão plena da Conferência Geral, foi isso que nós votamos há alguns anos atrás. Aqui diz, bem, deixa eu ir para o próximo slide aqui. O uso da força e coação, e isso está no nosso manual de trabalho da Igreja Mundial, é hostil, isso significa que é fundamentalmente incompatível com a vida, dignidade e religião autêntica. A liberdade religiosa lida com o relacionamento individual com Deus, o Criador. Os adventistas, portanto, enxergam a liberdade religiosa como o direito humano primordial que sustenta todos os outros direitos humanos. Então, o seu relacionamento com seu Pai Celeste é o direito humano número 1 no tocante aos adventistas. Como você responde a Deus é a sua responsabilidade número 1. É a coisa mais importante para a sua vida, porque somente Deus tem a chave da vida eterna. E Ele é o nosso Criador, é o nosso Redentor. Ele pagou o preço pelos nossos pecados no Calvário para que nós pudéssemos receber o dom da vida eterna. E como eu já disse antes, e eu vou dizer de novo, e uma outra maneira de ver isso é a seguinte: quando Deus criou Adão em Gênesis 2, ainda antes de Eva existir, aquele segundo mandamento ainda não tinha como existir. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, mas é somente quando a Eva chega que você pode amar o próximo como a ti mesmo. Até que a Eva chegasse, não dava para amar o próximo como a ti mesmo. Então, portanto, antes da Eva chegar, a responsabilidade primordial para Adão era: a nossa principal responsabilidade hoje é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu entendimento e as tuas forças. Essa é a nossa primeira responsabilidade diante de Deus como filhos dele. Então isso aí entrou no nosso manual da política de trabalho. E esse manual vai para o Departamento de Liberdade Religiosa. Nós temos um na União Lake. Temos um na Mid-America, na Divisão Norte-Americana e na Conferência Geral. Ele é conhecido pela sigla PAL, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Um dos departamentos centrais da Igreja Adventista, estabelecido para promover e manter a liberdade religiosa, com uma ênfase particular na mais íntima das liberdades. Liberdade individual de quê? Consciência. Esse departamento trabalha pelas liberdades religiosas de membros da Igreja. O Departamento de Liberdade Religiosa da nossa igreja existe para honrar, respeitar e permitir que você viva sua vida em harmonia com as impressões que Deus colocou no seu coração. É para isso que esse departamento existe, para honrar a consciência de membros individuais. Tem um pastor em Michigan com quem eu estou conversando sobre esse assunto já há umas 4 ou 5 semanas. E ele tem trabalhado nesse diagrama aqui. Nós temos modificado aqui e ali. Algumas pessoas preferem ouvir as coisas, outras já são mais visuais. Então na tela ali nós vemos um conceito visual daquilo que nós estamos falando. Isso é a liberdade de consciência. Nós temos Deus no topo, que é a verdade, e Deus fala conosco através de textos inspirados, ou seja, as Escrituras, também através da razão santificada, e também através da revelação natural, isso é, quando você olha para as estrelas à noite e você vê quão pequenos nós somos e quão maravilhoso é que mesmo assim Deus liga para nós, mesmo sendo tão pequenos como nós somos. Então Deus fala com cada um de nós aqui hoje e os que estão assistindo pela internet através da palavra de Deus, razão santificada e revelação natural. E o ponto de encontro entre Deus e você não é a sua conscientização, mas a sua consciência. E essa consciência é solo sagrado, ela é como Deus fala a você. E isso resulta em livre-arbítrio, porque o reino de Deus não é construído com base na coerção, e sim no amor. Isso resulta em livre-arbítrio guiado pela consciência. E esse livre-arbítrio é expresso em ações que são formadas através do livre-arbítrio. E essas crenças são colocadas em prática através das suas ações. Então isso flui da consciência para o livre-arbítrio, para as crenças e para as ações, que são guiadas pelas crenças.
E na parte inferior, nós temos ali o Estado e a Igreja, no sentido de que nós devemos obedecer a tudo que o Estado diz, contanto que ele não contradiz a palavra de Deus. Nós devemos tentar ser os melhores cidadãos possíveis do nosso país, mas se houver algum conflito entre Deus e os homens, nós devemos obedecer primeiro a Deus antes do que os homens. Então esse é o diagrama, nós ainda estamos trabalhando nele. Mas nós deixamos o diagrama pronto para esse sábado para compartilhar com vocês. Vocês vão ver que ele vai evoluir um pouco. E contrastando o primeiro esquema, nós temos esse daqui que representa os casos quando há coerção da liberdade de consciência. Aqui tem Deus no topo, enquanto no primeiro esquema tinha Deus, Escritura, razão e revelação em harmonia um com o outro. Nesse esquema daqui, todos estão da mesma cor. Deus está numa cor diferente, mas o Estado e a Igreja estão da mesma cor. O que significa que eles não estão agindo em harmonia com a vontade de Deus. Então o Estado age através de leis e decretos, e a Igreja tem o seu próprio manual, as decisões e determinações dela. E aqui você não tem uma consciência livre, mas uma coerção de consciência, onde o Estado e a Igreja determinam o que você deve acreditar. E isso resulta em obrigação que ou é imposta pela Igreja ou pelo Estado, o que resulta em crenças impostas, o que involuntariamente resulta da obrigação e de ações impostas, que por sua vez vem involuntariamente das crenças impostas. Isso basicamente é ser um escravo das ideologias desse mundo. É degradante, desumanizador. Deixe-me dar uns exemplos disso. O massacre na Ruanda. As pessoas receberam listas e disseram, se você não matar essas 50 pessoas, vamos te matar e a sua família também. É uma escolha impossível de se fazer. O que você faria? Aqui é quando Deus está fora de cena, o Estado está te coagindo, vai passar por cima da sua consciência, vai mudar a sua vontade porque você não quer fazer, vai te forçar a uma crença, não mais acreditar na santidade da vida, e você vai ter que se envolver em ações impostas para continuar vivo. Esse é um exemplo clássico disso. Coerção de consciência é o oposto do que Deus planejou para nós, onde Ele se encontra conosco na nossa consciência, nos convencendo e convertendo diariamente. E isso é expressado em livre-arbítrio e em crenças em harmonia com a Bíblia e em atos de bondade para com o nosso próximo e aqueles que estão ao nosso redor. Então, esses dois diagramas discutem mais detalhadamente as diferenças entre uma consciência livre e uma consciência coagida. Agora, isso aqui entrou no Adventismo. E algumas pessoas já me perguntaram isso, então eu quero falar sobre o conceito de estou eu promovendo o individualismo radical? E a resposta é não, eu não estou aqui dizendo hoje o que quer que a sua consciência diga, vá e faça porque deve estar certo. Você não sabe se você tem uma consciência cauterizada, não é mesmo? Se você cometer um pecado repetidamente, a voz do Espírito Santo vai ficando cada vez mais fraca naquela área. E depois de um tempo, você não mais ouve a voz do Espírito Santo falando à sua consciência e aquilo que você acreditava ser moralmente errado, você passa a não mais ligar e pratica o tempo inteiro. Então nós não podemos simplesmente assumir que somos indivíduos radicais. Isso é o que eu acredito ser certo e todo mundo tem que aceitar. No livro de Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo estava agindo sob as suas convicções e ele estava pregando o evangelho aos gentios, sem incluir a circuncisão, e ele foi seguido por judaizantes, que eram judeus cristãos, que insistiam que os judeus deveriam se circuncidar para entrar no corpo de Cristo. Então haviam dois grupos diferentes, com dois conjuntos muito diferentes de convicções. E o que aconteceu é que, em vez da igreja dizer cada um faça o que acreditar, eles fizeram um concílio. E todos se reuniram em Jerusalém, os anciãos, os apóstolos, os crentes, e discutiram esse assunto. E eles chegaram a uma conclusão. Todos conhecem essa história de Atos 15, o concílio de Jerusalém. E a conclusão do assunto foi: eles ouviram o caso, os judaizantes exporam as suas opiniões, e o apóstolo Paulo disse como o Espírito Santo vinha trabalhando, e eles chegaram a uma conclusão, e o pressuposto era que todos vivessem com essa conclusão porque o corpo de Cristo havia se reunido. Agora, a grande ironia disso tudo é que eles chegaram à conclusão que os gentios não precisavam se circuncidar. E o que Paulo vai e faz logo no próximo capítulo? Ele vai e circuncida Timóteo, seu parceiro de trabalho. Sabe, então Paulo não é um ótimo exemplo para se usar aqui. Ele tinha uma justificativa missiológica para isso, mas não vamos falar disso agora.
A questão é que, como adventistas, nós reconhecemos que aquilo que aconteceu no tempo de Lutero pode acontecer no nosso tempo e nós devemos evitar isso. O que Lutero disse foi: aqui nós temos a Igreja Católica que determina o que você deve acreditar através dos dogmas e declarações infalíveis do Papa. Nós rejeitamos isso. Agora o pêndulo foi para o outro lado, para um individualismo onde eu vou fazer o que eu quero, acreditar no que eu quero, e isso levou ao caos social que contribuiu para a revolta dos camponeses e a guerra civil na Alemanha. Foi uma época muito terrível. No começo ele aceitava a autoridade do Papa, daí ele pendeu para o individualismo e reforma radical, e daí ele foi para uma posição intermediária, que era basicamente o modelo de Atos 15. E hoje nós seguimos esse princípio no Adventismo. Vamos dizer que o irmão Morena, o irmão Vitor se convence amanhã de que, não sei, de que a Terra seja um cubo. Hipoteticamente. E ele se convence de que a Terra é um cubo e que existem implicações teológicas profundas para isso. Ao invés da igreja do mundo inteiro dizer, sim, a Terra é um cubo, o irmão Victor se convenceu disso de acordo com a sua consciência. O que acontecerá é que a igreja local vai estudar com você, irmão Victor, e eles estudariam com você, e se você conseguisse convencer essa igreja de que a Terra é um cubo, então a igreja enviaria uma representação para a Associação de Illinois dizendo que a Terra é um cubo. E se a associação fosse convencida disso, então iria para a divisão norte-americana. E se eles se convencerem disso, então vai para a sessão da Conferência Geral, certo? Se Deus mostrar uma nova verdade para alguém, por exemplo, que a Terra seja um cubo, que eu não acredito que seja, mas talvez o irmão Vitor acredite nisso. Você acredita nisso, irmão Vitor? Eu estou feliz que não. O que eu quero dizer é que quando alguém convence uma outra pessoa, nós não automaticamente temos que acreditar nisso. Nós passamos isso por um filtro, nós trazemos isso ao corpo de crentes, nós trazemos isso à congregação local, levamos a sede aos líderes da associação, e daí vai para a divisão, e membros do país inteiro vão discutir sobre isso. Será que isso faz sentido ou não? E se eles acharem que faz, eles vão representar isso perante a igreja do mundo inteiro. E quando a igreja se reúne com os membros leigos do mundo inteiro para conversar sobre isso, aí então essa questão é decidida. Então nós não temos o individualismo radical, não temos os dogmas da igreja, nós temos todo esse processo através do qual nova luz filtra através da igreja, até que haja um processo de decisão, isso realmente é verdade ou não? E é assim que nós funcionamos como igreja adventista. É nesse contexto que nós lemos no Espírito de Profecia o que Ellen White escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 492. É uma citação muito conhecida. Pode voltar? Isso. Obrigado, pastor. Foi-me mostrado que o julgamento de nenhum homem devia render-se ao julgamento de outro. Mas quando o julgamento da Associação Geral, e ela não quer dizer aqui o ADCOM, mas quando a sessão plena da Conferência Geral se reúne, quando o julgamento da Associação Geral, que é a mais elevada autoridade que Deus tem sobre a Terra, é exercido, independência e julgamentos particulares não devem ser mantidos, mas renunciados. Ela escreveu isso para alguém em particular. Seu erro foi em manter persistentemente o julgamento individual de seu dever contra a voz da mais alta autoridade que o Senhor tem sobre a terra. Você não parecia ter percepção verdadeira do poder que Deus tinha dado à sua igreja na voz da Associação Geral. Ela não está falando aqui da administração, ou do comitê administrativo, ou do comitê de liberdade religiosa da Conferência Geral. Ela está falando aqui quando irmãos do mundo inteiro, depois de ter anos para pensar e orar sobre o assunto, se reúnem para decidir. Certo? Para uma coisa ser votada como crença fundamental, leva 5 ou 10, às vezes 15 anos. Existe um longo processo de diálogo e estudo envolvendo membros da Ásia, da África, América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, até que nós cheguemos a algo que concordamos. Então, um exemplo disso na prática é a crença fundamental número 22, que diz: para que o Espírito recrie em nós o caráter do nosso Senhor, só nos envolvemos naquelas coisas que produzirão em nossa vida pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo. Isso também quer dizer que, por nossos corpos serem templos do Espírito Santo, nós devemos cuidar dele inteligentemente. Juntamente com o exercício adequado e descanso, devemos adotar a dieta mais saudável possível e nos abster das comidas impuras identificadas nas Escrituras. Uma vez que bebidas alcoólicas, tabaco e uso irresponsável de drogas e narcóticos são danosos aos nossos corpos, nós devemos abster-se deles também. Esse é um exemplo clássico de algo que a Igreja Mundial concordou depois de anos de estudo. Então vocês notam nessa declaração teológica, nessa crença fundamental 22, todas são escritas de uma maneira muito parecida, que nós concordamos sobre os princípios das Escrituras, assim como nós concordamos que existem alimentos puros e impuros, certo? Mas nós não especificamente determinamos como você aplica isso à sua vida.
Então, se você tiver uma festa de aniversário amanhã e você tiver a escolha entre um hambúrguer vegetariano e um hambúrguer de carne, a igreja não vai interferir nessas questões, ela deixa isso à sua consciência. Nós somente dizemos, esses são os princípios das Escrituras. Essas são as carnes impuras e as carnes puras. Essa era a dieta original, essencialmente frutariana ou vegana no Jardim do Éden. Nós concordamos com essas coisas como um corpo de igreja internacional, mas como aplicar isso, deixamos à sua consciência individual. Ou seja, nós concordamos com a verdade, mas nós não ditamos ao crente como aplicar isso à vida deles, certo? Então, embora nós concordemos sobre as verdades das Escrituras, como você vai aplicar elas, deixamos isso a você. Como quando nós celebramos hoje o aniversário de casado de 50 anos do irmão. Quando você se casou há 50 anos atrás, houveram certos princípios bíblicos definidos para o seu casamento. Mas como você aplicaria esses princípios foi deixado a você e sua esposa descobrir como construir um casamento saudável. E a mesma coisa com os nossos corpos. Nós temos princípios bíblicos de saúde, mas como aplicar esses princípios, nós deixamos ao critério e à consciência de cada um, reconhecendo que cada um tem uma situação única de vida, condição única de saúde, problemas únicos de saúde, condição única de comprar comidas. Você pode morar numa parte do país que tem um deserto de vegetais, eles realmente existem. É difícil encontrar boa comida em muitas das cidades grandes aqui dos Estados Unidos. Então nós deixamos essas coisas para a consciência de cada um. Então isso nos traz ao terceiro estágio, a terceira parte do nosso sermão, que é a questão existencial. E aqui é tipo onde a ideia é colocada em prática, dá para dizer assim. Aquele sermão de apelo, feito há 5 semanas atrás, que rodou pelo mundo inteiro, não focou nas vacinas. Alguns acham que focou, mas não foi assim. Ele não focou nas vantagens e desvantagens das vacinas. Nós deixamos que você julgue isso. Nós estamos lidando com uma questão existencial para a nossa denominação protestante. Existem 2 declarações problemáticas. Eu gostaria de adereçar primeiro a questão existencial. Primeiramente, a declaração de 2015 do ADCOM, feita sobre vacinas. ADCOM significa o Comitê Administrativo. E ele diz, a Igreja Adventista do Sétimo Dia enfatiza fortemente a saúde e o bem-estar. A ênfase adventista de saúde é baseada na revelação bíblica e nos escritos inspirados de Ellen White e na literatura científica revisada. Portanto, nós encorajamos a imunização responsável e não temos razões baseadas em religião ou fé para não encorajar os nossos membros a participar responsavelmente de programas de imunização e de proteção e de prevenção. Nós valorizamos a segurança e a saúde da população, o que inclui a manutenção da imunidade de manada. Nós não somos a consciência dos membros e reconhecemos as escolhas individuais. Essas são exercidas pelo indivíduo. A escolha de não se imunizar não é e não deveria ser vista como a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode dizer que ela é uma declaração justa, mas ela é um pouco problemática. Primeiramente, porque a frase nós não temos razões baseadas em fé ou religião para não encorajar os nossos membros a se vacinarem é uma conclusão teológica. Essa não é uma conclusão médica, e sim uma conclusão teológica. Nós não temos razões baseadas em religião ou fé. Está aí na tela. Não temos razões baseadas em fé ou religião. Essa é uma conclusão teológica. É uma declaração teológica de um entendimento sobre as Escrituras. Agora, o desafio com tudo isso é que esse comitê administrativo tem por volta de 6 áreas de autoridade definida. Eles podem tomar decisões pela Conferência Geral em termos de estabelecer comitês permanentes para tarefas específicas, supervisão financeira de orçamentos, planejamentos e projetos para a Igreja Mundial, assuntos sobre funcionários, questões administrativas gerais e a publicação das lições da Escola Sabatina. E essas são as 6 áreas, em termos de referência, da ADCOM. Agora, para que vocês possam entender como isso funciona, nós temos a Associação de Illinois, nós somos abençoados por ela aqui. E a Associação de Illinois tem um comitê executivo, mas muito provavelmente ela tem um comitê administrativo. E esse comitê administrativo lida com a administração interna. Administração do quê? Nós somos membros e devolvemos nossos dízimos à associação. E a associação possui edifícios, como esse daqui. Nós devolvemos os dízimos e tem pastores, obreiros bíblicos e evangelistas, eles são os empregados. E esse comitê administrativo lida com os orçamentos, os edifícios, as pessoas. Dentro da associação, essa é a jurisdição definida deles. Esse é o comitê administrativo, eles movem as peças no tabuleiro de xadrez. E o comitê administrativo da Conferência Geral tem essas 6 áreas de responsabilidade definida. Todas são questões administrativas internas da Conferência Geral e das entidades da Igreja Mundial.
Agora, a conferência geral, na carta que eles fizeram sobre mim para a igreja inteira, alega a autoridade de poder dizer nós somos a favor das vacinas e tudo mais, nós não objetamos aos mandatos de vacinação. Eles dizem que a ADCOM tem autoridade para tomar essas decisões por causa da seguinte frase. Essa frase aparece nos termos de referência da ADCOM. A ADCOM da Conferência Geral tem o direito de considerar questões administrativas cotidianas conforme elas surgem e aconselhar a Igreja Mundial e suas entidades quando solicitado. Agora, eu não sei como você enxerga isso, mas a questão do Covid não foi uma questão administrativa cotidiana. E também ela não envolve somente os funcionários, orçamentos e instituições da igreja, mas cada homem, mulher e criança nesse planeta. Eu já fui secretário de uma união, eu sei o que uma questão cotidiana administrativa é. Ela é, por exemplo, aqui tem um missionário que vem de um certo país e a taxa de câmbio mudou e ele está recebendo pouco. Nós podemos consertar isso? Isso é uma questão administrativa cotidiana. Ou, por exemplo, o seguro de saúde que nós atualmente temos não cobre casos de malária nesse país aqui. Nós podemos mudar o seguro de saúde para todos os missionários? Isso é uma questão administrativa cotidiana. E as respostas disso são dadas às entidades da igreja. E essa é uma terminologia técnica, basicamente significa que nós temos o anuário adventista, o Yearbook, e cada uma das associações, missões, campos, universidades, clínicas, tudo que a igreja adventista possui, está nesse anuário, nesse yearbook. Essas são as entidades. Isso significa que essas decisões dessas questões administrativas de rotina são dadas a essas missões, campos, universidades, hospitais que a Igreja Adventista possui. Já essas decisões sobre vacinas que foram publicadas na internet, elas vão para todos os governos, empregadores e todo mundo da Terra, que nunca fizeram parte do nosso escopo de responsabilidade. Quando publicamos essas declarações, vêm consequências imprevistas. Então essa declaração aqui de vacinas, feita em 2015, foi publicada porque houve um surto de sarampo no sul da Califórnia. E antes desse surto de sarampo, a Califórnia permitia que as famílias objetassem as vacinas por 3 motivos: religiosos, filosóficos ou médicos. Mas depois que as vacinas de sarampo surgiram e várias igrejas disseram que não objetavam a essas vacinações, a Califórnia eliminou a possibilidade de objeção religiosa e filosófica. Agora, se você cria crianças na Califórnia porque igrejas como a nossa não objetaram esse tipo de coisa, você perdeu o direito de contestar por motivos filosóficos ou religiosos. Existe um efeito em cadeia e consequências imprevisíveis para as próximas gerações, porque nós temos publicado esse tipo de declarações. Então, eu acredito que o Manual da Política de Trabalho da Conferência Geral, e isso é como a nossa Constituição, diz que questões teológicas, incluindo o voto de novas crenças fundamentais, são da alçada da sessão plena da Conferência Geral, não da ADCOM, com uma maioria de representação de leigos votando. Então, quando nós votamos em questões teológicas como igreja, essa sessão tem a maioria de leigos. Pessoas como nós aqui hoje. A maioria dos votos não vem de empregados da igreja, mas sim de pessoas leigas cujas vidas são afetadas por essas decisões. Então, a Constituição da Conferência Geral basicamente diz no Manual da Política de Trabalho que a definição de crenças denominacionais são confiadas à Conferência Geral em sessão plena. Portanto, não é possível para a ADCOM fazer declarações teológicas que afetam profundamente cada um dos adventistas no mundo hoje. Isso está além da alçada de autoridade deles. Isso é muito simples. Para mim é terrível ter que estar aqui e dizer isso, porque eu sei que vai haver consequências pessoais para mim, por isso que eu estou dizendo, mas é a verdade. Quando nós somos ordenados, nos é dito para pregar o Evangelho na estação e fora dela. E nesse momento, o que eu estou dizendo está fora da estação, pelo menos para mim pessoalmente. E houve uma declaração de reafirmação em 25 de outubro de 2021 que saiu. Ela não foi votada pela ADCOM, ela foi votada pela administração, o Departamento de Saúde, o Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa da Conferência Geral, pelos advogados da Conferência Geral e pela Universidade de Loma Linda. E eles então reafirmaram, é por isso que é chamado de declaração de reafirmação, eles reafirmaram a declaração de vacinação de 2015. Mas eles foram ainda além disso, eles não simplesmente reafirmaram. Eles fizeram uma declaração bonita, dizendo que nós devemos pesquisar as Escrituras e pedir por guia do Espírito Santo para que ele influencie a nossa consciência quando nós pesquisamos essas questões sobre as vacinas. E isso tudo é muito bom, eu aplaudo eles por isso, porque eles reconheceram que Deus guia os indivíduos nessas questões. Eu não questiono nada disso. Mas a conclusão deles no final foi a seguinte, e é aí que está o perigo.
Portanto, reivindicações de liberdade religiosa, ou seja, consciência individual, não são próprias para objetar aos decretos do governo ou empregadores que visam proteger a saúde e segurança de suas comunidades. Então, no fim dessa declaração de reafirmação, nós basicamente dissemos aos governos do mundo, podem bater neles. Se vocês obrigarem a vacinar mensalmente, semanalmente, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, nós não temos nenhuma objeção a isso. Eu protesto contra tal declaração. Eu não aceito uma declaração dessas. Essa declaração não veio da Igreja Mundial, ela não veio do Comitê Executivo, não veio do Comitê Administrativo da Conferência Geral, mas sim de uma junção de 4 departamentos a quem nunca foi concedida a autoridade de fazer tais declarações que impactam diretamente a sua vida. Especialmente quando essa declaração diz que você deve ser guiado pela sua consciência, mas no final das contas, nós apoiamos qualquer governo que decidir atropelar a sua consciência. Então, nessa declaração de reafirmação, nós fomos em 2015, dizendo que os adventistas não têm objeções às imunizações, para dizer que os adventistas não podem usar a liberdade de consciência para objetar os programas de vacinação forçada dos governos ou dos empregadores. Isso não foi somente reafirmar o que foi falado em 2015, mas foi muito além disso. Então, a questão que nós devemos enfrentar, tendo discutido essas 2 declarações, a questão que nós devemos perguntar é que... Eu quero perguntar a vocês como congregação. Tem a ADCOM, ou seja, Comitê Administrativo, ou qualquer outro grupo interdepartamental da Conferência Geral, tem autoridade de a. Determinar crenças teológicas para os adventistas no mundo inteiro, b. Emitir declarações que determinem, neguem ou atropelem a consciência dos adventistas no mundo inteiro. Essa que é a questão essencial. Alguns disseram que meu sermão era sobre vacinas. Não, é sobre o que significa ser um protestante. Por acaso um pequeno grupo de pessoas, quem você nunca vai conhecer e que nem sabem quem você é, tem o direito de emitir declarações que determinam a sua consciência? Que negam a sua consciência, que passam por cima da sua consciência? Eu protesto e eu digo respeitosamente a esses irmãos e irmãs que fizeram essas declarações, vocês extrapolaram. Vocês não têm o direito de fazer essas declarações. A questão que nós enfrentamos hoje é basicamente a mesma que Lutero enfrentou. Será que Deus concedeu a um pequeno grupo seleto o direito de tomar decisões ou negar ou passar por cima da consciência de milhões, incluindo suas decisões numa área muito pessoal? A administração da Conferência Geral alega esse direito e eu respeitosamente protesto e rejeito esse direito assumido. E eu creio que a grande maioria dos adventistas, se tivessem a escolha, rejeitariam a ADCOM da Conferência Geral reivindicando essa autoridade sobre a consciência deles, independentemente das questões. Isso é realmente importante porque a administração funciona como uma catraca. Se nós concordarmos agora que a ADCOM tem o direito de passar por cima da nossa consciência nessa questão, eles vão dizer que tem o direito de passar de novo por cima da sua consciência nas questões futuras. É assim que as administrações funcionam. Se nós dissermos agora que um certo grupo de pessoas tem o direito de atropelar a sua consciência na questão de hoje, então no futuro você pode encontrar a sua consciência atropelada e isso vai ser profundamente danoso a você. Então, quer seja você pró ou contra, vacinado ou não, é irrelevante. Nós ainda podemos estar no livro do Cordeiro, ser irmãos e irmãs. Isso não importa. Eu estou falando aqui como alguém que fala de liberdade religiosa. Eu não falo em nome da Adventist Frontier Mission, se alguém perguntar. Eu falo aqui como um pastor interessado em liberdade religiosa. O que eu apelo aqui é pelo reconhecimento de que nós precisamos respeitar a consciência dos nossos membros em questões não definidas pelas Escrituras. Então, qual tem sido o impacto dessas declarações sobre adventistas? Bem, eu sou um pastor e eu vou dizer a vocês que, da perspectiva pastoral, essas declarações têm sido catastróficas para adventistas comuns do mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, nós somos abençoados, sabem? A Suprema Corte derrubou a obrigatoriedade da vacinação de empresas com mais de 100 empregados. Também derrubaram a obrigatoriedade de vacinação para quem presta serviços ao governo, mas ainda temos obrigatoriedade para quem trabalha na área da saúde. Então ainda tem uma variedade, mas se você mora acima da fronteira, ali no Canadá, é uma história muito diferente. Lá está uma situação terrível. A União tem recebido uma enxurrada de ligações de adventistas que dizem, por motivos diferentes que sejam, eu não posso tomar essa vacina. E eles estão tendo isenção religiosa negada porque essas citações da Conferência Geral estão sendo citadas a eles. Vocês são adventistas? Então você não pode objetar isso religiosamente. E eles estão perdendo seus empregos.
Nas últimas 5 semanas, eu fui inundado pela quantidade de e-mails, mensagens de texto, ligações, de pessoas que eu nunca ouvi falar na vida, com histórias tristes de perda e sacrifício. Pessoas perderam casas por não poderem pagar a hipoteca. Ontem mesmo estava conversando com uma moça do Canadá que em outubro perdeu o emprego por causa dessas declarações de vacina e essas leis de vacinação. Por causa disso, ela perdeu o emprego e o marido dela agora tem que trabalhar num país distante para sustentar a família no Canadá. Uma irmã inocente, cuja vida foi virada de ponta cabeça por causa dessas declarações sobre vacinações, que nunca deveriam ter sido feitas. É catastrófico para adventistas no mundo inteiro ter que conviver com essas declarações. O custo humano disso é terrível. Da perspectiva missiológica, e eu vou falar aqui como um missionário, como um pastor também, mas como um missionário, não representando aqui a Adventist Frontier Missions, mas da perspectiva missiológica, a leitura bíblica de hoje foi um chamado de alerta para o nosso propósito como adventistas, proclamar a mensagem dos 3 anjos, o amor de Deus para esse mundo moribundo. Agora, um missionário tem total interesse na liberdade religiosa. Por quê? Porque antes de você poder fazer a colheita, você tem que lançar a semente. Mas para lançar a semente, você tem que ter acesso ao campo, não é mesmo? Não tem como lançar a semente se você não tiver acesso ao campo. Então, quando tem país que bloqueiam estação de rádio cristãs, bloqueiam sites cristãos, não permitam que igrejas visíveis existam, não permitem missionários, eles são chamados de partes inalcançadas do mundo. Esses 40% está cada ano crescendo a percentagem, não está melhorando, nós estamos ficando para trás. Porque são feitas restrições à liberdade religiosa em um país após outro. Então nós como missionários, eu como missionário tenho interesse absoluto na liberdade religiosa. Porque se eu não conseguir com que as pessoas... Por exemplo, a igreja adventista é restrita em países como a Índia, que está passando agora por um período de reversão. As pessoas estão sendo forçadas a converter do cristianismo para o hinduísmo. Estão sendo reconvertidas porque nós somos uma nação hindu. Isso cria problemas gigantescos para o evangelho. E a mensagem divina de misericórdia para os últimos dias que nós lemos hoje, as 3 mensagens angélicas, assume que no final dos tempos, quase no fechamento da porta da graça, cada pessoa nessa terra ainda vai ter um pouco de liberdade de consciência, para poder responder positivamente ao chamado de temer a Deus e dar glória a Ele. Não faz sentido? Por que as 3 mensagens angélicas seriam proclamadas se as pessoas não tivessem liberdade para escolher? Liberdade de consciência. Então, como adventistas, devemos defender a consciência. Mesmo que as pessoas escolham de outra maneira, nós deveríamos defender a liberdade de consciência. Porque se as pessoas não tiverem liberdade de consciência, elas não poderão responder livremente às 3 mensagens angélicas. Então, nós temos interesse absoluto na liberdade religiosa, de uma perspectiva missiológica e de uma perspectiva pastoral. Na janela 1040, onde eu trabalhei, existe um receio significativo contra vacinas, não somente contra a do Covid, mas no geral. E por que isso? Porque empresas farmacêuticas ocidentais conduziram experimentos antiéticos em certos países por um bom tempo, com consequências terríveis em comunidades locais, especialmente para a África. Foi horrível. E por causa disso, existe uma resistência imensa a qualquer tipo de injeção de qualquer companhia farmacêutica ocidental. Então, se você for um muçulmano em Benin, e um missionário te encontrar e você quiser aceitar o evangelho, já é difícil o suficiente se tornar um adventista vindo de um contexto muçulmano. E daí você descobre, como um muçulmano do Benin, que ao se tornar adventista, a posição oficial da igreja que você estará se juntando é que o governo pode te vacinar quantas vezes quiser. Isso vindo de uma cultura onde houve abusos gigantescos dos direitos humanos, feito por empresas farmacêuticas usando as comunidades locais como cobaias. Missiologicamente, isso é um suicídio. Simplesmente não faz sentido. E no Ocidente, no Canadá, nos Estados Unidos, Áustria, Austrália, Nova Zelândia, milhões estão protestando contra esses decretos de vacinação, não é mesmo? E pela graça de Deus, parece que a pandemia do Covid está indo para os seus últimos dias. Eu sou grato a Deus por isso. É uma doença real, pessoas morreram, foi uma calamidade real. Mas à medida que a pandemia passa, essa narrativa está desmoronando. E mais pessoas do Ocidente perceberam talvez pela primeira vez que existe o bem e o mal nesse mundo. Mais pessoas do Ocidente perceberam que existe verdade e falsidade. Mais e mais pessoas nesse mundo estão procurando pela verdade. Mais e mais pessoas, especialmente no Ocidente, foram acordadas desse conforto materialístico e perceberam que existe mais na vida do que somente futebol e comida boa.
E as pessoas no mundo hoje estão procurando pela verdade. E elas estão dispostas a desistir das crenças do passado para ouvir a verdade. Um exemplo clássico desses é o Capitão Graham Hood. Vocês conhecem ele? Ele era um dos pilotos da Qantas, um dos pilotos mais experientes da Austrália. Eles disseram que ele tomasse a vacina e ele disse, ok, me mostre o documento com os riscos. E eles mostraram e não tinha nada escrito ali. E ele disse, vocês não me pagam para tomar decisões baseadas em riscos e benefícios quando eu piloto um avião? O meu emprego é fazer essa análise de riscos, é isso que significa ser um piloto. E agora vocês me pedem para tomar uma vacina onde não tem benefícios e riscos definidos, eu não vou tomar. E ele foi despedido. E agora ele fala a multidões de 50, 150 mil pessoas. E agora ele prega o Evangelho Eterno, distribui o grande conflito em quantidades nunca antes vistas na Austrália. Porque pessoas perceberam que existe o bem e o mal, a verdade e a mentira, e elas estão procurando por respostas. Mas, tragicamente, nós nos alinhamos com a falsidade, com o Dr. Fauci e as grandes indústrias farmacêuticas. Mais uma vez, estamos do lado errado da história. Então eu defendo, como pastor, que essas declarações são catastróficas para membros da igreja em muitos países. Pessoas que estão sofrendo sem necessidade, por causa que essas declarações foram feitas e elas estão sendo usadas contra eles para negar a isenção religiosa. Missiologicamente, essas declarações são suicidas. Elas estão prejudicando a nossa eficiência, atrapalhando a nossa capacidade de levar o evangelho, principalmente a janela 1040. Eu acredito que foram feitas de maneira ilegítima e precisam ser canceladas para começar o processo de cura para a nossa igreja pós-Covid, para reconstruir a nossa unidade, para reganhar a nossa credibilidade missiológica, para reobter a nossa identidade protestante e restaurar o predomínio da consciência na IASD. Eu creio que essas declarações devam ser abolidas. Nós servimos... Eu conheço o pastor Ted Wilson. Ele é um homem de Deus. É um homem que teme a Deus. Eu acredito que ele creia na supremacia da liberdade de consciência. Eu acredito que, de algum modo, a narrativa fugiu de nós a nível mundial da igreja. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu peço que vocês orem pelos nossos líderes. Eles são homens e mulheres de Deus. Peça que Deus toque no coração deles sobre a necessidade de revogar essas declarações, para que adventistas não mais sofram com isso. Então, o que nós podemos dizer hoje, em conclusão? Esse não é um sermão fácil de fazer. Primeiramente, não desista da esperança. Sim, esse mundo está cheio de tristeza, pecado, sofrimento e precisa acabar. E quando ele acabar, toda lágrima será enxugada dos olhos. Jesus está voltando e como adventistas nós somos chamados a proclamar essa esperança. Em segundo lugar, Deus tem um movimento chamado de Igreja Adventista. Não pense em sair dele. Enquanto temos liberdade, trabalhemos juntos, nos esforcemos juntos, avancemos juntos. Oremos pelos líderes e usemos os dons espirituais que Deus deu a cada um de nós, para que possa ter o máximo de pessoas possível naquele mar de vidro diante do trono de Deus. Não desistam, trabalhem juntos, adorem juntos, evangelizem juntos, alcancem a comunidade juntos. Seja uma bênção na sua comunidade através da sua igreja local. Trabalhem junto em parceria com a associação. Em terceiro lugar, provavelmente existem pessoas aqui na igreja e nos assistindo hoje que foram impactadas negativamente pelos lockdowns, pelos decretos, ou talvez por efeitos colaterais da vacina, ou até pelo Covid persistente. Eu quero encorajar vocês, como igreja, a procurar essas pessoas que foram feridas por essa experiência do Covid e encontrar maneiras de ajudá-las. Se vocês têm a reserva das docas, talvez possam fazer a reserva do Covid e colocar dinheiro nessa reserva para ajudar as pessoas que foram prejudicadas por essa terrível pandemia. Algumas pessoas foram feridas ou tiveram perdas visíveis, outras invisíveis. Conheça sua igreja, talvez alguém esteja lutando com Covid persistente e precise de ajuda. Trabalhem juntos como igreja, trabalhem juntos como associação. Sejam uma bênção àqueles feridos por essa pandemia do Covid. Quarto, se envolva em evangelismo de fazer discípulos. O livro O Grande Conflito talvez é o livro para os tempos que nós vivemos. E nós talvez seremos tirados da internet, provavelmente seremos. Mas eles não podem tirar os livros das prateleiras das pessoas. Se envolva com o Ministério de Literatura. Nós fomos abençoados pelo Espírito de Profecia. Na entrada da igreja eu vi O Grande Conflito e outros livros ali. Eu peguei um porque eu iria ler uma citação do Grande Conflito, mas tudo bem. Se envolva, leve esses livros no seu carro, leve para o trabalho. Se alguém demonstrar que não sabe para onde esse mundo está indo... Muitas pessoas sentem isso hoje em dia. Diga, eu não tenho todas as respostas, mas esse livro aqui me deu muito conforto e esperança. Dê uma chance a ele, leia. E veja como Deus atuará no coração deles. Então se envolva em alcançar e fazer discípulos. Eu também convido vocês a contatarem a liderança da União. Nós aqui fazemos parte da União Lake.
E vocês que nos assistem, seja qualquer que for a união que vocês façam parte, contatem os líderes da união e peçam respeitosamente que quando eles votarem em líderes na sessão da Conferência Geral em junho desse ano, que eles votem em líderes que respeitem a consciência dos membros e não assumam que têm autoridade de passar por cima da consciência deles. Isso pode ser interpretado como uma declaração política, mas como membros, nós não temos meios de influenciar a igreja a não ser falando com os nossos líderes. Então se envolva, orem com eles. E respeitosamente peça que os líderes sejam eleitos que respeitem a consciência dos membros. O nosso direito de nascença espiritual inclui, e eu volto à citação de Martim Lutero, inclui o famoso discurso dele feito na Dieta de Worms em 1521. A não ser que eu esteja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, eu não aceito a autoridade de papas e concílios, porque eles se contradizem. A minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois agir contra a consciência não é nem seguro e nem correto. Que Deus me ajude. Amém. E nós hoje em dia, como adventistas do sétimo dia, podemos reescrever isso. Eu sou um cristão protestante da Igreja Adventista do sétimo dia. Agir contra a consciência não é seguro nem correto. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus, não da ADCOM ou de algum comitê. Anulem essas declarações e libertem a minha consciência. Amém. Que Deus nos abençoe ao viver e brilhar por Ele em parceria com a associação e com os nossos irmãos e irmãs de Chicago, e que nós sejamos uma bênção e mostremos às pessoas a esperança de que Jesus está voltando. Pai, quer estejamos vacinados ou não, é irrelevante. Todos nós queremos estar no livro da vida do Cordeiro. E até que aquele dia glorioso chegue, Pai, que nós trabalhemos juntos, que nós lutemos juntos, que nós oremos uns pelos outros, e que nós cuidemos dos interesses e da salvação uns dos outros, que nós sejamos uma comunidade de amor com apoio mútuo, que respeitemos a consciência dos outros e defendamos a liberdade de consciência dos inatingidos do mundo. Pai, que pessoas que se encontram naquele mar de vidro se encontrem lá porque o povo remanescente de Deus defendeu a consciência deles nas piores horas da terra. Pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.